Nós havíamos dito alguns domingos atrás que faríamos 4 homilias, sermões a respeito da carta de Paulo aos Coríntios, especialmente da primeira carta, e dando alguns retoques na sua segunda carta aos Coríntios. Hoje nós falaremos finalmente, quer dizer, nós não vamos terminar o assunto é muito mais longo, mas demo-nos por satisfeito falando hoje sobre Paulo e a idolatria. Às vezes nós pensamos que os ídolos não existem mais. E talvez os únicos que falam de idolatria ainda são os crentes. Os crentes chamam os católicos de idólatras, porque adoram imagens, dizem eles. E esta condenação não tem nenhum respaldo bíblico, a não ser uma forma equivocada de olhar a idolatria. A idolatria está sempre na referência aos deuses dos povos. Os deuses dos povos aparentemente morreram, mas eles estão vivos e no meio de nós. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele está propondo aos Coríntios uma purificação da religião. Paulo funda a comunidade de Corinto. Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. Encontra ali um casal, Áquila e Priscila. Eles eram mercadores romanos que deixaram Roma e foram trabalhar em Corinto para vender as suas mercadorias. E eles eram cristãos. E Paulo se junta a eles e forma a comunidade primitiva de Corinto. Isso por volta do ano 86 da era cristã. Estamos aí no alvorecer de novas igrejas que estavam nascendo, a partir dos apóstolos, depois a partir de Paulo. Mas, com o passar do tempo, as coisas em Corinto não ficaram assim tão claras. Por quê? Porque, primeiramente, todos aqueles convertidos vieram do paganismo e começaram a trazer coisas do paganismo para dentro da igreja. E conseguiram, entre aspas, conviver com aquele clima pesado. Porque entre cristianismo e paganismo não há casamento algum. Aí Paulo começa a escrever, aconselhando a comunidade. Se encontra isso em 1 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 10, que é o texto da segunda leitura de hoje. E Paulo coloca a questão das carnes sacrificadas aos ídolos. Aparentemente, as carnes sacrificadas aos ídolos não têm grande importância, mas para a vivência da fé cristã, era sumamente importante, porque isso tinha no fundo a ver com a Eucaristia. Por isso que Paulo escreve no capítulo 11 da 1 Coríntios a sua carta, falando, orientando a comunidade para esse cuidado, porque naquele tempo a Eucaristia não era como nós a temos hoje. Eram feitos nas casas, havia a partilha da Eucaristia, do corpo e do sangue do Senhor, mas havia depois da Eucaristia uma festa, um comensal, uma confraternização, diríamos hoje. E aí Paulo escreve nos capítulos 8 e 10, chamando atenção sobre esta questão. E no capítulo 10 de Paulo aos Coríntios,
ele vai falar para que a comunidade tenha prudência. Porque a prudência é o primeiro elemento para você descobrir onde a idolatria está presente no meio da comunidade cristã. A idolatria está sempre presente diante de 3 coisas: onde há comida, bebida e diversão. Onde existem essas 3 coisas, certamente a idolatria está presente. Aí você fica assim pensando, mas isso é coisa lá de antigamente? Não, é coisa nova. A idolatria está no meio de nós. Esses dias nós estamos celebrando a grande festa idolátrica do Carnaval. Carnaval é uma festa grega que nasceu aí por volta do ano 600 antes da era cristã. É um culto prestado aos deuses da fertilidade e do solo e da produção. Era a festa da carne, a festa do prazer. Este era a necessidade de cultuar esse Deus. Comer e beber e divertir, trazer prazer. E esta era a função do culto a Dionísio, presente nos chamados bacanais, que até os cristãos acabavam indo aos bacanais, porque eles não tinham discernimento de separar aquilo que era do Senhor, aquilo que não era do Senhor. E os bacanais eram regados de vinho, animados pelo culto de Osíris do Egito e Baco dos romanos. Era a festa pansexualista. Naquele tempo, as mulheres eram reprimidas, mas havia um dia do ano em que as mulheres ficavam livres, e todas elas aproveitavam o carnaval para se travestirem-se com máscaras, e elas saíam das suas casas e iam às ruas, na festa. Como elas estavam mascaradas, ninguém sabia quem era mulher de quem. E os homens aproveitavam a oportunidade e sexo a doida. Era a vingança das mulheres. E ali tinha que ter o rei Momo, que era o representante, incorporava o deus Dionísio, e o bacanal começava e pegava fogo. É isso que nós vemos hoje. Carnaval é isto. E que infelizmente muitos cristãos católicos vão no carnaval achando que é uma festinha de diversão somente. Pois é, irmão, os deuses são todos eles divertidos. Não tem Deus triste, são deuses divertidos. E Paulo começa a catequizar esses irmãos. E aí no capítulo 10, Paulo fala: cuidado com as carnes sacrificadas aos ídolos. E ele coloca ali 3 coisas para a formação da catequese. A primeira delas era a prudência. Quando Deus, e ele começa a falar de Moisés, quando Deus tira o povo do Egito para a terra prometida, esse Deus que o tirou o povo com a mão forte. E quando Moisés, no Mar Vermelho, ele foi receber as tábuas da lei, e Moisés demorou-se um tempo no convívio amical com Deus, o povo se perverteu, fundiram joias e fizeram ídolos, e começou a festa. E começaram a adorar os seus deuses, que eles haviam cultuado e conhecidos no Egito. Esqueceram-se do único e verdadeiro Deus, que é Javé.
E Javé não permite a concorrência com outros deuses. Quando Moisés chega, estava aquela festa, aquele bacanal. E Moisés, irado, ele pega as tábuas da lei e joga. E quebra as tábuas da lei em sinal de protesto. Irmão, a pior coisa da nossa vida é quando nós vivemos nos nossos bacanais e a gente nem percebe que nós estamos adorando ídolos estranhos. Mas a gente pensa que tudo isso tem a ver com a fé cristã. A segunda, Paulo fala das refeições sagradas. Cuidado para não tomar parte dos ritos pagãos. Quantas festas que nós fazemos e nós vamos e participamos, que são festas pagãs. Paulo fala de 2 cálices. O cálice do Senhor e o cálice do demônio. Como é fácil a gente tomar, sorver o vinho novo dos demônios que nos agradam e nos saciam e nos trazem tanta alegria. E como é difícil beber o cálice do Senhor, que é o cálice da amargura, do sofrimento, da dor, mas tem ressurreição. E o cálice dos demônios não traz ressurreição e não traz vida nenhuma. Você já observou, irmão, tudo que nós fazemos, até nós cristãos, infelizmente, tudo vira festa. Você vai num casamento, aquilo que poderia ser sagrado, começa com um rito pagão. As noivas se vestem pagãmente para o casamento, para receber o sacramento do matrimônio. São as vestais do antigo Egito e da Grécia. Aquelas noivas que eram as deusas que serviam a deusa maior, que eram as prostitutas sagradas. Irmão, como isso é seríssimo na vida matrimonial e do casamento. Aquelas vestais, imagine você, uma deusa, ter 1000 sacerdotisas a seu serviço. 1000. Essas mulheres sagradas, elas desciam o Monte Olimpo à tarde para fazer a festança no porto de Corinto. Vocês sabem que é 1000 mulheres travestidas de sacerdotisas para fazer um bacanal todos os dias. É isso que a Grécia vivia. É nesse clima pesado, difícil, pansexualista, que Paulo começa a falar da idolatria. A gente vai num casamento tão cristão e tudo vira festa, irmãos. Quando será que nós católicos vamos mudar, não é mesmo? Talvez nunca. Porque o único palhaço que fala isso é o Jerônimo só. Porque nós estamos aqui prudentes há anos, tentando conversar um pouquinho sobre o matrimônio e não consegue. Que os padres também não estão nem aí interessados. Hoje na igreja, irmão, infelizmente é isso. Você tem dinheiro e paga o seu casamento, está tudo certo. Você pagou o casamento, está ótimo. Aí você vai nos templos das vestiais. A cidade está cheia de empresas que vendem, cultuam o tal do sacramento do matrimônio, as nossas claras. E tudo isso vem para onde? Para o templo. Você só pode adorar um Deus no templo. No templo. Porque o carnaval tem
aquelas escolas, aqueles enfeites enormes, simbolizando o quê? Os templos, onde se adoram os verdadeiros ídolos, deuses. E tudo isso já tinha na igreja de Corinto. E Paulo fala do cálice do Senhor. Como é difícil, irmão, a gente beber do cálice do Senhor. E como é fácil tomar o cálice dos demônios. A terceira proposta de Paulo no capítulo 10, ele diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. O cristão, ele pode fazer tudo o que ele quiser na vida. Se quiser viver no pecado, que viva. Se quiser viver no adultério, que viva. Se quiser viver na graça, que viva. Mas nem tudo edifica, nem tudo é lícito. Mas saber que, na maioria das coisas, tudo isso é idolátrico. E sobre as carnes sacrificadas, não comais, diz Paulo. Porque a gente pode provocar um grande escândalo. Hoje, irmãos, nós não temos mais aqueles deuses da antiga Grécia, mas temos os deuses modernos. Antigamente os deuses eram entidades sobrenaturais. Hoje, eles são deuses que a gente cultua facilmente. Por exemplo, o deus Baco, que é a festa, o cuidado do corpo, da autoimagem, da vaidade. Toda academia é um templo. Inclusive tem academia que tem o nome de templo. Toda academia é um templo. Quando nós vamos para lá, você entra no templo para a grande liturgia da vaidade do corpo. E todos os deuses passavam por isso. Os deuses das festas, por exemplo, de vez em quando você assiste a festa do Oscar, não é mesmo? O que é a festa do Oscar? A festa das belezas, das beldades. Todos aqueles artistas, aquelas artistas, atrizes, bem vestidas, que desce do Monte Olimpo para o grande culto da festa. Quem vai receber o troféu de ouro? É o Deus Olimpo, que está presente na nossa vida. Estes deuses ou deusas são escolhidos para a delícia das deusas e dos deuses. Hoje é muito comum você terminar qualquer curso de qualquer negócio e termina sempre com festa, claro, né? Tem aquelas entradas, o cara entra de biga. Biga é típico dos deuses romanos, né? Biga, quem vestiam eram os deuses ou os grandes mestres da cultura jurídica do Império Romano. Só homens com muita dignidade se vestiam de biga. Eram diferentes. Hoje qualquer um entra. Nós vivemos do luxo e do prazer fora do alcance dos plebeus, dos pobres. Dos pobres. Você observa que quando fala de festa, a gente que é pobre pega até dinheiro emprestado a juro e vai até no, como chama aquele cara que agiota. Mas tem que ter festa, porque se não tiver festa, parece que nada se resolve. Porque diante dos deuses, irmão, você tem que se quebrar para servi-los. E todo Deus, a gente tem que cultuá-lo assim. Você vai na França, você encontra ali o Palácio de Versailles, de Luís XIV, século XVII. Para que aquilo? Aquele é o luxo, é o templo da luxúria, para mostrar que ele tinha poder,
e assim por diante. Queridos irmãos, é o Deus da extravagância. Por isso que Paulo, ele tinha que fazer uma reflexão com o pessoal. Hoje esse Deus da extravagância é o Deus de Hollywood, da festa de Cannes, de Veneza. Todos esses deuses presentes. Esses deuses não morreram e não foram aposentados, estão vivos. E nós vamos continuar essa conversa quando nós ouvimos a tentação de Jesus, e falaremos dos outros deuses modernos que nós cultuamos e veneramos, e nós ainda achamos que esses deuses são muito, muito importantes na nossa vida. Querido irmão, querida irmã, quem é o meu verdadeiro Deus? Como é difícil separar o verdadeiro dos falsos deuses. Querido Deus Pai,